Graça e paz, nós vamos nesse momento começar a nossa série de estudos, na verdade continuar a nossa série de estudos, abordando a Palavra de Deus, todos os livros da Bíblia, expondo-os de forma tanto quanto superficial, mas útil, né? Para que os irmãos e irmãs possam fazer um estudo mais adequado, mais profundo da Palavra de Deus, e para que mesmo, para quem vai ler pela primeira vez, possa já ir com essas informações e referências necessárias para uma melhor compreensão do texto bíblico. Nossa série é Conhecendo a Palavra de Deus e hoje nós vamos começar a abordar a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E como podem ver, nós vamos hoje fazer uma breve introdução, será muito breve mesmo, tá? Mas ela é necessária e no próximo estudo nós vamos abordar os assuntos nela constantes. Então, vamos primeiramente ler no nosso texto de referência, Efésios capítulo de número 1, o versículo de número 3. Efésios 1:3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aí o apóstolo Paulo continua a sua palavra. Mas bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bem, quando nós abordamos, quando nós nos aproximamos da carta de Paulo aos Efésios, nós temos que ver questões relativas à autoria, à data, local e destinatários. Pode parecer um tanto quanto dispensável isso, mas na verdade não é. Quando nós pegamos essas informações e nós as consideramos do modo adequado, nós podemos tirar grande proveito do texto bíblico, de qualquer dos textos bíblicos. Então essas questões de autoria, embora nós já hayamos falado que esta é uma carta do apóstolo Paulo, mas é sempre interessante nós guardarmos essas informações à medida que nós vamos estudando a palavra de Deus. Então vamos lá. Com relação à autoria, evidentemente, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Nós temos esta referência já no versículo de número 1 do capítulo 1 de Efésios, ou seja, o primeiro versículo de toda a carta de Paulo aos Efésios, onde está escrito assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, já no primeiro versículo, nós observamos a missão do autor, que é o próprio apóstolo Paulo. Então, apesar de algumas linhas interpretativas mais recentes, vamos dizer assim, haver levantado alguns questionamentos no que diz respeito à autoria paulina, mas evidentemente esta carta é uma carta de autoria efetiva do apóstolo Paulo. Depois nós vamos mencionar quais as questões que alguns levam em conta para dizer que talvez não haja sido escrita pelo apóstolo Paulo esta carta, mas o grande peso, o grande testemunho histórico e mesmo documental aponta certamente para a autoria de Paulo, assim como nós observamos no próprio texto bíblico. Então, a autoria, apóstolo Paulo. A data é outra questão que precisa ser considerada de acordo com alguns pressupostos que são tomados. Mas no que diz respeito à data, crê-se que ela foi escrita entre 61 e 64. Na verdade, há algumas opiniões de que ela haja sido escrita um pouco mais cedo, em torno do ano 60, mas no máximo no ano 64 depois de Cristo. A média do que nós temos, nós dizemos que ela foi escrita em 61 e 62. Tá? Então, são datas aproximadamente seguras. Lembrando que a definição das datas na análise dos livros bíblicos são sempre levadas em consideração com algumas observações. Essas datas
são datas críveis, mas são datas aproximadas. Por isso que há esta lacuna, às vezes de 4, em algumas situações de até 5 anos. Né? Mas são questões técnicas. No entanto, ela deve ter sido escrita no ano 61 da nossa era cristã. Bem, com relação ao local, ou seja, onde estava Paulo quando escreveu a sua carta aos Efésios? Bem, o que nós temos é o seguinte: nós observamos que na carta aos Efésios há 3 menções no texto de que o apóstolo se encontrava no status de prisioneiro. Nós observamos isso no versículo de número 1 do capítulo 3. Diz assim: por esta causa eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, e ele continua a sua declaração. No capítulo de número 4, também o versículo de número 1, onde o apóstolo diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E nós temos ainda, no capítulo de número 6, o último capítulo desta epístola, no versículo de número 20, o seguinte: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Então, em razão destas 3 referências a essa situação na qual Paulo se encontrava quando escreveu a sua carta aos Efésios, nós situamos o local de escrita desta epístola na cidade de Roma. Nos últimos anos de ministério e de vida do apóstolo Paulo. Então, a probabilidade maior aponta para que ele estava em Roma, preso, estava numa casa, na verdade, era uma prisão domiciliar, ele estava numa casa e ele tinha liberdade de receber pessoas, de receber visitas. Então, Paulo se encontrava ali, naquela cidade, em Roma, aguardando a entrevista que ele haveria de ter com o imperador, no que dizia a respeito à sua causa, a causa da pregação do Evangelho de Cristo, pela qual foi acusado pelos judeus lá em Jerusalém, as autoridades, e depois houve, por parte do apóstolo Paulo, os apelos que ele foi fazendo, embora nem necessitasse, mas ele foi fazendo apelos, e através desses apelos, ele efetivamente chegou a Roma. Essa era a intenção do apóstolo Paulo, de pregar o Evangelho em Roma. No projeto dele, ele iria para lá de uma forma. Deus resolveu mandá-lo como prisioneiro. Então, o apóstolo se encontrava em Roma quando escreveu esta carta aos crentes da cidade ou da região de Éfeso. Esta epístola, uma vez que ela foi escrita da prisão, ela faz parte de um conjunto de epístolas denominadas pelos especialistas bíblicos de cartas da prisão. Então, o apóstolo Paulo certamente pode ter escrito outras cartas, mas há na bibliografia, há no registro bíblico a menção a existência, melhor dizendo, de 4 cartas que Paulo efetivamente escreveu da prisão, que se encontram no cânon do Novo Testamento. Essas 4 cartas são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas 4 cartas, quando Paulo as escreveu, ele se encontrava preso em Roma. Destas 4 cartas, a única que é pessoal é a carta de Paulo a Filemão. Todas as outras foram escritas para comunidades cristãs. Mas a carta de Paulo a Filemão, como o próprio nome da carta diz, foi escrita para uma pessoa. Embora na carta o apóstolo Paulo faça menção da igreja que se reunia lá na casa de Filemão. Então ele faz menção de outras pessoas que compunham uma comunidade cristã lá. E ele diz nesta carta a Filemão que aquilo que ele escreve também para as pessoas que se reúnem lá. Mas, fundamentalmente, a carta dele a Filemão não foi para uma comunidade, mas foi, sim, para uma pessoa. Então, cartas da prisão. A carta de Paulo aos Efésios faz parte desse grupo.
Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ok? Vamos lá. Quem eram os destinatários da carta de Paulo aos Efésios? Alguém vai dizer assim, os Efésios. É lógico que eram os Efésios. Mas há algo que nós precisamos considerar quando nos referimos aos destinatários desta carta. Há alguns detalhes que são bastante interessantes. Primeiro, alguns manuscritos antigos, na verdade, cinco manuscritos antigos, não trazem no início da carta a expressão aos santos que se encontram em Éfeso. A expressão em Éfeso não é encontrada lá. E a continuação do texto. Então, alguns estudiosos chegaram à conclusão de que, possivelmente, esta carta não era uma carta endereçada a uma igreja ou à igreja na cidade de Éfeso. Há outra observação a fazer. Nesta carta não há referências a saudações pessoais que Paulo geralmente fazia nas suas cartas. Quando ele escrevia uma carta, ele geralmente fazia menção a pessoas. Com exceção de Tíquico, né, que é mencionado lá no final, mas ele é mencionado como alguém que vai dar informações à igreja, vai dar informações acerca de Paulo. Né? Então, Tíquico não era um membro da comunidade lá, nesse sentido, né? Mas ele figurou como alguém que levou aquela carta de Paulo aos crentes em Éfeso. Então, não há referências pessoais nesse sentido. Quando você lê Romanos, quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, você vai sempre observar em outras epístolas que o apóstolo Paulo faz menção de pessoas, nominalmente. Né? Mas na carta aos Efésios não há esta menção nominal. Há ainda uma outra questão que é importante. Neste sentido, como mencionei agora anteriormente, alguns especialistas dizem ou chegam à conclusão de que a carta de Paulo aos Efésios não foi uma carta específica para a igreja em Éfeso, mas uma carta para a comunidade cristã da Ásia, da qual Éfeso era a capital. Então, Éfeso era a capital da província da Ásia. Junto ou próximo à cidade de Éfeso havia outras pequenas cidades que giravam em torno da cidade de Éfeso. Ela era uma cidade extremamente conhecida e ia muita gente para aquela cidade por diversas razões. E dentre as razões, lá estava o templo de Diana ou de Artemis, né, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, era um centro de peregrinação, havia um afluxo muito grande de pessoas para lá e era, portanto, um local importante e que figurava naquela época como capital da província. Ali também havia teatros, havia um templo erigido para o imperador como sendo Deus, então havia um constante surgimento, né, fluxo de pessoas para aquele lugar. Então, cresce esses que defendem a carta aos Efésios como sendo uma circular, não uma carta específica para a igreja, exatamente por causa daquelas outras características que eu acabei de mencionar, acredita que as cartas, ou a carta, ela foi escrita para as igrejas da região de Éfeso. Tá? Então, incluía naturalmente a cidade de Éfeso e aquelas pequenas cidades em torno da capital. É por isso que em algumas cartas não há a menção a Éfeso especificamente. Então, porque ela teria uma função de circular entre as igrejas daquela região. Lembram que quando nós falamos sobre o Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, nós mencionamos isso? Né? A carta de Paulo aos Gálatas não foi uma carta escrita para uma igreja específica, mas ao menos para 4 igrejas daquela região da Galácia. Aqui, a mesma coisa. Então, embora haja um grande número de documentos que conste a expressão em Éfeso, no versículo de número 1 do capítulo 1, essa ausência da menção a Éfeso em alguns manuscritos, de fato pode dar alguma base, além destas outras características que foram mencionadas, para se concluir
que a carta de Paulo aos Efésios tratava-se, na verdade, de uma carta circular, que servia ou serviria para ser lida por todas as igrejas daquela região. Okay? Como já mencionei anteriormente, esta carta foi provavelmente levada por Tíquico. Nós encontramos isso, ou a referência a isto, no capítulo número 6, versículos 21 e 22, onde Paulo diz assim: e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console os vossos corações. Então, provavelmente, Tíquico foi o responsável por levar a que nós conhecemos hoje como a carta de Paulo aos Efésios aos irmãos aos quais ela estava endereçada. Bom, qual é o pensamento central da carta de Paulo aos Efésios? Quais são os temas que são ali mencionados, né? E como Paulo estruturou este escrito que ele endereçou aos irmãos da região de Éfeso? Bom, primeiramente nós vamos tratar da estrutura. Quando nós falamos sobre estrutura, o que nós temos são as saudações, depois o corpo da epístola e no corpo nós encontramos o desenvolvimento dos temas ou dos assuntos que o autor quis tratar. Então, na estrutura temos uma saudação, os versículos 1 e 2 do capítulo de número 1. No capítulo de número 1, já no versículo de número 3, nós começamos a ver Paulo apresentando os temas e as questões que ele gostaria de tratar ou de apresentar para aqueles irmãos da região de Éfeso. Vai do versículo 3 do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 6. E, de uma forma geral, o que é que Paulo apresenta no corpo desta epístola? Bom, primeiro ele vai dizer que Cristo é o Redentor e reconciliador da criação com Deus. Ele vai mostrar que Cristo promoveu uma reconciliação de toda a natureza, ou de toda a criação com Deus. Eu sei que alguns irmãos e irmãs podem pensar, mas como assim ele promoveu uma reconciliação? A criação, de um modo geral, não é? A criação ela é irracional. Não é? Como então ela pode ser reconciliada com Deus? É importante nós lembrarmos de que quando o homem pecou, as consequências do pecado atingiram também a natureza, atingiram também a criação. Quando Deus decretou a Adão as consequências do seu pecado, Deus disse que o solo ou a terra também passaria a produzir espinhos, né? E ele, Adão, com o suor do rosto haveria de obter da terra o seu sustento. Então, a própria criação sofreu as consequências do pecado quando o pecado, entrou na história humana. Neste sentido, Paulo, na sua carta aos Efésios, ele vai declarar que Jesus é o Redentor desta criação. Ou seja, Jesus, ele também, no seu ato final, não é, na história, ele vai redimir toda a criação das consequências do pecado. Então, a salvação, embora ela seja, num certo sentido, espiritual, mas é uma salvação que envolverá toda a criação, todas as marcas do mal, todas as consequências do pecado, todos os testemunhos e resquícios da transgressão humana que se estabeleceram na criação. Todos esses elementos serão retirados e haverá de fato uma criação santa, isenta de toda e qualquer possibilidade, presença ou marca do pecado. Então, quando nós pensarmos em salvação no sentido de consumação, né, quando a salvação será consumada, nós temos que lembrar-nos disto também. A salvação não é só para o homem, no sentido de que a redenção, a consumação da redenção, não vai afetar somente o ser humano, mas é um projeto de Deus no qual toda a criação
será atingida, né? Toda a criação será beneficiada pela consumação da salvação. E é em Cristo que esta transformação ou essa adequação da criação ao seu estado original será realizada. Então Jesus é o redentor da criação. Então ele redime, ele em si é o redentor da criação com Deus. Ele promove essa redenção, ele promove essa reconciliação da redenção com Deus. Mas é importante, a Bíblia diz, né, que o homem é a coroa da criação de Deus. É importante então nós observarmos que o apóstolo Paulo vai tratar disso também. Ele vai apresentar Cristo e vai dizer que ele é o redentor da igreja e reconciliador dos homens com Deus e entre si. Então Jesus também faz ao homem este papel. Ele redime a igreja, o redentor da igreja é Cristo, ou seja, é ele quem compra a igreja, é ele quem adquire a igreja para si. Ele, neste ato, reconcilia os homens com Deus, os homens redimidos, obviamente, né, os salvos, os chamados, os escolhidos. Ele os reconcilia com Deus no seu sangue e nos seus atos, né, ele estabelece esta restauração do relacionamento com Deus, mas ele também é o conciliador da relação dos homens com os homens, do ser humano com o seu próximo. Por isso ele vai fazer uma referência à barreira da separação que havia e que Jesus pôs por terra ao pagar o preço lá na cruz. Agora não há mais gentio, nem grego, nem escravo, livre, ou seja, acabou, foi colocada por terra toda a construção erigida entre os homens para separá-los, toda a construção erigida pelo pecado. Tudo aquilo que o pecado estabeleceu como divisão, como separação, como antagonismo entre homens e homens em Cristo Jesus e por Cristo Jesus, tudo isso vai ser quebrado na consumação de todas as coisas. Mas nós já podemos vivenciar em grande medida estas ações de Cristo em favor dos homens. Tem mais ainda. O apóstolo Paulo, neste sentido, uma vez que ele fala que a igreja é o conjunto dos redimidos do Senhor, ele vai se referir à igreja como um instrumento de Deus para testemunhar ao mundo. Então ele vai falar da vocação da igreja no mundo, ele vai falar do papel da família, ele vai falar do papel do cristão exercendo boa ética. Então ele vai mostrar que quando Deus redimiu os homens, ele tinha não somente um projeto, ou ele tem não somente um projeto de salvação, mas ele também tem para estes salvos um projeto de testemunho no mundo. É o que nós chamamos de vocação. O que é vocação? Teologicamente falando, vocação é o chamado para o exercício de um dom, é o chamado para o exercício de uma atividade, é o chamado para o exercício de uma capacidade. E que capacidade é essa? É a de testemunhar no mundo. Então o apóstolo Paulo vai tratar também sobre isso. E ele faz isso nestes temas, né? Ele faz isso no capítulo número 1 até o capítulo número 6. Versículo 3 do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 6. Após isso, o que Paulo faz? Conclui a sua carta. E a conclusão está nos versículos de números 21 a 24 do capítulo 6. Então foi deste modo que o apóstolo Paulo estruturou a sua carta. Uma vez que nós vimos a estrutura, vamos ver também, vamos tratar também sobre o pensamento central. Todo texto ele tem um propósito. Todo texto é escrito visando a comunicação ou a informação de algo, ou mesmo o provocar uma reação a determinadas declarações ou por meio de determinadas declarações feitas. Todo texto bíblico, nesse caso, né, todo texto bíblico, ele visa promover uma reação positiva do homem para com Deus. Então, qual era o pensamento central do apóstolo Paulo quando ele escreveu esta epístola? Eu só gostaria de lembrar que a carta de Paulo aos Efésios, eu sou partidário desse pensamento, era uma circular. Então, como uma carta circular, a não ser que houvesse um problema comum a todas as igrejas, como foi no caso da carta aos Gálatas,
havendo um problema comum, fica fácil nós identificarmos a linha central do pensamento do autor. Mas, ao contrário do que está em Gálatas, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta que tem um profundo tom de aprovação da igreja. O apóstolo Paulo não vai fazer menção a problemas presentes na igreja em Éfeso. Então, na verdade, o que o apóstolo Paulo faz, escrevendo para o conjunto de igreja, ele trata mais de forma geral, o seu pensamento, e nesse sentido, nós podemos dizer que o pensamento central de Paulo ao escrever a sua carta aos cristãos que residiam na região de Éfeso, inegavelmente, o tema central da carta de Paulo aos Efésios é a unidade de toda a criação e da igreja sob o governo de Cristo. O apóstolo Paulo vai fazer essas declarações. Lembram que nós falamos como ele estruturou o corpo da epístola, que nós encontramos aqui, uma vez que falamos que ele apresenta Cristo como o reconciliador da criação com Deus, o reconciliador dos homens com Deus, o reconciliador dos homens com os homens, o centro é Cristo. O que Deus fez em nosso benefício e em benefício da criação em Cristo Jesus. Então, Paulo, inegavelmente, trabalha isso. Cristo é um instrumento que permite a formação, a criação, o estabelecimento desta unidade da criação e dos homens com Deus. Sob o governo de Cristo, sob o domínio de Cristo, em razão da redenção efetiva que ele estabeleceu, nós vivemos ou experimentamos uma unidade em torno do Senhor. Então, este é o pensamento central do apóstolo Paulo. Paulo vai dizer que todo o universo e a igreja tem a sua origem, sustentação e redenção somente na pessoa de Cristo Jesus. Então, Deus tem esse propósito para toda a criação e Deus tem esse propósito para os seus redimidos. O universo e a igreja tem a sua origem, tem o seu sustento e tem a sua redenção na pessoa de Cristo Jesus. Após isso, o apóstolo Paulo vai dizer que implicações essa centralidade, esta unidade em função de Cristo tem para a igreja aqui no mundo. Então ele vai falar das implicações práticas desse chamado da igreja no mundo. Qual é a linha de raciocínio dele? O que é que ele apresenta? De forma geral, o que nós podemos dizer é que o apóstolo Paulo constrói estas declarações acerca da unidade da igreja em Cristo, da redenção para a criação, da redenção para o homem, do testemunho para a igreja. Ele vai construir isso através de cânticos de louvor. Ele vai fazer isso apresentando cânticos de louvor, apresentando orações. Ele vai fazer isso apresentando tacitamente princípios doutrinários. Então o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele usa de diversos artifícios redacionais, diversos estilos de comunicação redacional para transmitir esta mensagem aos seus leitores. Então, como é que o apóstolo Paulo faz isso? Nós vamos observar isso no nosso próximo estudo. Havendo conhecido quais são os temas e havendo conhecido, tomado consciência do pensamento central, então no próximo estudo nós vamos detalhar isso mais especificamente para os irmãos e irmãs, e assim nós vamos tratar